Sejam bem-vindos aí. Eu sou o Marcelo, né? Eu faço parte da diretoria da ISA. Vou fazer uma breve apresentação aqui. E eu trabalho na Sabesp, né? Tenho 25 anos de empresa. Trabalho aí com a parte trabalho na área de TI. Fui envolvido com a operação, então conheço um pouco da operação da Sabesp, né? Desde a distribuição e as plantas, né? Tanto plantas de tratamento de água quanto de esgoto. Então, eu tenho uma experiência operacional e eu migrei para a área de TI para tentar trazer um retorno maior aí para a Sabesp, até pelas dificuldades operacionais que a gente tem, tá bom? Então, eu vou fazer uma breve apresentação da ISA. Então, as principais atribuições aqui é desenvolvimento de normas técnicas globais amplamente usadas, certifica profissionais da indústria, oferece educação através dos seus treinamentos, publica livros, artigos técnicos, realiza conferências e exposições, fornece programas de network e desenvolvimento de carreira para seus membros e clientes em todo o mundo, tá? A ISA, só um minutinho. Atualmente a ISA conta com mais de 40 mil membros, 450 mil clientes e é organizada em 8 distritos e 160 seções ao redor do mundo. E está presente em 44 países aí. Aqui, as seções, aqui a gente pertence à seção ISA São Paulo, né? Distrito Brasil. É a seção mais antiga da América do Sul, com mais de 30 anos de existência. Responsável pelas regiões Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista. Realiza eventos presenciais e virtuais com qualidade técnica para o público presente. Realizamos aí treinamentos presenciais e à distância, palestras técnicas com instrutores e palestrantes altamente qualificados. Nosso desafio é levar para o nosso público a informação e a qualidade. Aqui eu vou apresentar a diretoria da ISA no biênio 2021-2023. Nosso presidente é o Carlos Paiola. Contamos aí com a colaboração do Carlos Guri, Edmir Batoni, Ana Cristina, Mônica, Marcelo, sou eu, Ricardo Afonso, Lucas Becker e o nosso professor aí, o Cláudio Garcia. Alguns dos eventos presenciais já realizados pela ISA na seção São Paulo. Então, a ISA realiza aí vários eventos, 5º simpósio da ISA São Paulo aí de automação e saneamento, fizemos também o 4º simpósio de automação e saneamento, inovação e tecnologia, encontros técnicos, o assunto foi gestão de ativos e automação, e do lado direito aí vocês têm o nosso site, www.isasp.org.br. Alguns dos eventos virtuais que realizamos esse ano aí. A gente tem uma série de eventos aí, e esses foram realizados, o Encontro Técnico Virtual, com alguns assuntos bem interessantes aí. Segurança cibernética foi um deles, sensores, conectividades IoT, desafio e alternativas de aplicação. O marco regulatório foi um tema bem interessante aí, referente ao saneamento, como as tecnologias de automação podem contribuir. Impactos da tecnologia de 5G na indústria, segurança cibernética e convergência IT-OT, e o encontro técnico conectividade de redes industriais. Os treinamentos presenciais aqui, treinamentos realizados pela ISA São Paulo, são treinamentos sob demanda ou, inclusive, na modalidade in company. Então, aqui tem alguns treinamentos que foram realizados, entre eles aqui, aplicando a norma IEC 61131, na programação de CLPs, SDCDs, aprovando projetos de automação com bases financeiras, diagnósticos avançados da camada física
de rede, Foundation Field Bus, diagnósticos avançados da camada física de rede Profibus PA, especificação e dimensionamento de válvulas de controle, gerenciamento de projetos de automação, instrumentação básica, medição de nível, teoria e demonstração prática, medição de temperatura, teoria e demonstração prática, medição de vazão, rede de campo, Foundation Field Bus, redes industriais de comunicação de dados e sintonia de malhas de controle. Esses foram um dos cursos que foram realizados, tá? Treinamentos à distância. Esses foram os treinamentos realizados aí na ISA, automação industrial, avaliação do sistema de medição, controle de processo, especificação e dimensionamento de válvulas de controle, incertezas na medição, instalação elétrica em áreas classificadas, instrumentação analítica, instrumentação básica, instrução de conceitos de segurança cibernética em ambientes OIT, redes industriais de comunicação de dados, válvulas industriais e válvulas de segurança e alívio. Aqui segue aqui o site da ISA para inscrições. As inscrições, para fazer as inscrições é só acessar o site. Aqui, seja um membro ISA, então temos aqui o contato do lado direito aqui, isasp@isasp.org.br. Algumas das vantagens de ser aí um membro, um associado, um membro ISA, né? Então, tem os descontos em treinamento oferecidos pela ISA em todo o mundo, acesso gratuito ao webinar com temas tecnológicos atuais, acesso a divisões técnicas, descontos em eventos, ingressos gratuitos, acesso online, gratuito a 150 normas técnicas da ISA, desconto em compras de cópia impressas eletrônicas de normas técnicas, download de bibliotecas técnicas da ISA, revista Intec, ISA Transaction, ISA Connect, plataforma destinada aos membros ISA, descontos em produtos e livros editados pela ISA em todo o mundo e desconto na realização e renovação dos programas de certificação. Aqui, os eventos realizados esse ano, a gente tem um cronograma aí para a realização dos eventos. Realizamos aí 2, 3, 4, 5, 6 eventos esse ano. Estamos no 7º evento, que é o Encontro Técnico Virtual, que é a aplicação de inteligência artificial na automação e controle. Aqui o Encontro Técnico Virtual com o tema aplicação de inteligência artificial na automação e controle. A gente vai ter aqui os dois palestrantes, o Cássio, o Magno e João Pedro. E aqui é a nossa programação do evento, tá? Então, a abertura, eu já levei um pouco mais de 20 minutos, já estou preocupado aí com o tempo. A apresentação, vamos iniciar com Cássio Magno. A gente vai ter uma interação com vocês depois. Vamos abrir aí um tempinho para perguntas e respostas. Entraremos com a segunda apresentação aí do João Pedro, né? Daremos um intervalo aí para perguntas e respostas e faremos o fechamento do evento aí. Pessoal, obrigado. E, por favor, mantenha os microfones fechados e no tempo das perguntas, podem ficar à vontade aí para fazer as perguntas, tá? Aqui, rede social, vocês podem ter acesso aí, tanto Facebook e e-mails e tudo mais, então a gente vai disponibilizar aí a apresentação. E é isso. Vamos iniciar aí as apresentações.
eu peço que o Cássius, né, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Cássius, e depois ele pode iniciar a apresentação. Cássio, você fica à vontade. Eu agradeço de antemão, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de falar um pouquinho sobre a tecnologia. Acho que considero muito importante essa característica da ISA de ligar os usuários, os profissionais, as normas e a tecnologia, né? Então, falo que é ligar todos os lados que envolvem o ambiente da tecnologia e principalmente aplicar tudo isso ao cenário da automação industrial, tá? Sem mais delongas, desculpa pelo inconveniente, vamos lá. O tema inteligência artificial, ele ganhou muita expressividade nos últimos tempos por conta de resolver diversas questões, não somente no ambiente industrial, também no ambiente pessoal. Reconhecimento de imagem, tratamento de imagem, até no celular, né, a capacidade de melhorar o foco, identificar o que é importante numa imagem ou não, reconstruir imagens. Então, o advento da inteligência artificial veio para entregar algumas respostas e soluções que antes eram limitações dentro das diversas cadeias de tecnologia. Então, dentro da automação industrial, a gente vai ter que conceituar um pouquinho a questão da transformação. A transformação digital, eu digo que sem dúvida, foi o maior advento dos últimos tempos, que é justamente o fato de a gente conseguir digitalizar a informação de equipamentos mecânicos, digitalizar um compressor, digitalizar um gerador, digitalizar um sistema de análise em um rio. Então, seria a capacidade da gente eh, levar informações que antes eram típicas do ambiente de produção ou que eram típicas de processo de transformação para dentro do ambiente digital. Transformar o que era dados operacionais em dados que são dados analíticos. Em termos de organização, quando a gente fala em aplicar essa inteligência avançada, a gente pensa em quê? Gerar informações para que um sistema tenha a capacidade de entender e resolver as questões de processos. Que é isso? Um sistema capaz de controlar um processo de produção, de controlar uma lógica, de controlar um sistema de batelada, ou até mesmo de gerir performance de um trocador de calor, performance de uma bomba. E tudo isso por meio de dados que são gerados. E esses dados, que antes nós entendíamos somente como instrumentos, que entendíamos como medidor de vazão, pressão, temperatura, acabou extrapolando um pouco esse mundo. Por exemplo, começamos a analisar acústica, começou-se a analisar vibração, fenômeno de deslocamento, tudo isso para compor, entregar informações para um sistema cognitivo. Então, em todas as revoluções que teve, a capacidade única cognitiva era do ser humano. Então, eram criados processos automatizados, processos automáticos de controle, mas sempre com a interação humana. Toda vez que o sistema saía de dentro de uma margem de controle, a gente tinha que inserir a habilidade humana para regular um PID, para fazer uma sintonia PID, e a inteligência veio para suprir essa limitação, ou então essa exclusividade que acabava deixando aberto possibilidades de erros e equívocos. Então, isso veio para que permitisse a gente trabalhar com uma grande densidade de equipamentos, monitorar uma grande quantidade de bombas, de processos, de tratamento de água, de tratamento de esgoto, de geração de gás, de waste energy, manejo de perdas de águas, otimização em processos e cadeias de logística. Então, a gente veio com uma visão global para atender, né, essa realidade de mercado. Cada vez mais as empresas têm dificuldade de se adaptar a um mercado extremamente volátil, que apresenta uma grande incerteza de demandas, de expectativas de consumo, complexo e ambíguo. Durante a pandemia isso ficou mais evidente, né? Muitos setores que tinham uma tradição de mercado perdeu um pouco o significado e outros que eram bem menos importantes ganharam uma expressão muito grande. Um exemplo, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, um sistema, de repente, uma palestra virtual. Antes nós imaginávamos muito eventos presenciais, mas por uma limitação, uma exposição, uma volatilidade, uma complexidade, uma incerteza que um vírus nos impôs, nós tivemos que nos adaptar. Então,
todas essas tecnologias veio para permitir que as diversas empresas dos diversos segmentos conseguissem se adaptar a essas demandas de mercado. A sazonalidade de uma produção, que momento é melhor uma empresa consumir energia da companhia elétrica ou que momento é melhor ela produzir energia para distribuição, que hora é melhor uma empresa que tem uma matriz energética que consome água, que hora é melhor ela fazer esse consumo, quais são os parâmetros que ela tem que dosar para devolver a água para a natureza. Então, toda essa complexidade começou a demandar sistemas com capacidade de interação, processamento e cognição. Por que cognição? Porque você já não tem tempo de programar e desenvolver lógicas e algoritmos para conseguir tratar esse monte de dados. A tecnologia começou a entregar informações demasiadas para dentro do sistema. Uma ferramenta de gestão de ativo é capaz de extrair até 250 diagnósticos de cada instrumento. Mas qual diagnóstico é realmente importante? Qual desses diagnósticos realmente aponta que o equipamento está entrando numa condição crítica? Aí veio a capacidade da cognição, ou então da inteligência artificial receber esse grande volume de informações e conseguir identificar qual delas realmente é relevante para um processo ou para uma condição. Dentro de um ambiente cada vez mais conectado, onde além da toda a incerteza, volatilidade, necessidade de adaptação, as empresas estão alinhadas com as questões, né, as metas de sustentabilidade. E muitas delas passaram a ser o quê? Tratadas de forma paralela às demandas de processo. Além de produzir, além de reduzir os custos, além de garantir disponibilidade, eu também preciso garantir que minha qualidade e emissão gasosa é baixa, que a água que eu estou consumindo retorna em boa qualidade para os rios, que a minha consumo de energia é otimizado, enfim, atender critérios que estão alinhados com os objetivos globais de sustentabilidade. E o que seria melhor para lidar com tudo isso e entender todas essas relações do que um sistema capaz de tratar os outputs, entender o que você deseja de saída e manipular essas entradas. Então, dentro desse cenário, a necessidade de você digitalizar, de você levar as informações, de você pegar a sua planta, que na verdade tem uma cadeia de produção e que antes estava preocupada somente em criar sistemas que transformassem matérias-primas em uma determinada saída, que também consiga garantir que essa empresa está produzindo da forma mais eficiente e o mais interessante, que ela consiga antever as suas necessidades ou então mudar as suas estratégias para que o fim, a produção, seja feita de maneira mais otimizada. Então, um sistema que não está preocupado em executar um PID de controle, mas um sistema que consegue resolver as diversas interações de entrada para entregar uma saída dentro de um parâmetro máximo de lucratividade ou um máximo de disponibilidade. Então, começa a surgir dentro desse cenário que relaciona as diversas áreas, como engenharia, RH, marketing, finança, logística, o que a gente coloca de Smart Manufacturing. Então, é um nome mais bonito aí para a indústria 4.0, que acabou se desgastando, mas que consiga adaptar dentro do cenário da produção, alavancar as diversas tecnologias que existem para que você aplique dentro de um processo e consiga transformar. Transformar o quê? O método como essa empresa trabalha, o método como essa empresa opera, para que você preveja por quanto tempo ela está operando, por quanto tempo ela vai continuar operando bem e, na eventualidade de uma intercorrência, qual que seria o melhor caminho para a solução. Então, surgem as diversas camadas, que saem de processos manuais ou semi-manuais, onde nós trabalhamos atualmente, que são os processos automatizados, os DCS, os PLCs, as lógicas de controle, para entrar num ambiente semi-autônomo, o que seria? Pequenas unidades ou frações da sua unidade com capacidade de resolução. Então, um processo de destilação, um processo de reação, um processo de oxidação, que consiga manipular as diversas entradas, teor de oxigênio, concentração de ácido, pH, condutividade, vazão de um catalisador, para que você obtenha na saída dessa primeira cadeia um determinado fator de controle, para que você consiga, num segundo momento, orquestrar essas diversas ilhas que estão operando de maneira
autônoma, aplicando a inteligência artificial para controlar as saídas, isso é, para garantir uma saída estável, de que forma que o sistema atua nas diversas variáveis, orquestrar essas interações, para que assim nós chegamos numa operação autônoma no qual o sistema é capaz de criar a cognição dessas diversas entradas. Qual é o impacto que uma pequena fração de um tratamento de efluentes pode ter numa camada de produção? Se um tratamento de efluentes deixa de operar, quanto tempo eu consigo fazer minha planta operar com segurança para não ter transbordo, para não ter contaminação? Então, criar relações que permitam você garantir uma operação sustentável e que consiga garantir uma operação lucrativa, uma operação resiliente. A importância desse cenário é tamanha que se deu um nome, né, que o pessoal fala de indústria 4.0. Mas, na verdade, seria assim, seria um quarto estágio. Como foi a mecanização que permitiu a gente, né, começar os processos, a utilização de energia, de vapor, que depois foi muito bem otimizado e começamos a trabalhar com os processos de produção em massa, linha de montagem, criar estrutura de distribuição de combustível, posto de gasolina, criar estruturas de oficina mecânica, pintura. Imagina a transformação que isso foi na sociedade. Para que essa demanda chegasse ao ponto da gente ter que contar com recursos automáticos, criar os PLCs, os DCS, a parte de robótica, para executar funções repetitivas, para que conseguisse, assim, entregar uma cadeia de produção segura. E agora a conexão desses diversos sistemas. Eu elucidei aqui como sistemas físicos e cibernéticos, mas é o quê? Fazer com que um sistema entenda a questão da disponibilidade de um robô com relação à capacidade e quantidade de tinta, com relação ao tempo que o fornecedor gasta para entregar essa tinta, com relação ao quanto eu tenho que manter no meu estoque para manter o robô operando, para que o robô consiga pintar a porta, para que consiga fabricar o carro, e assim criando uma cadeia que é orquestrada, processada, com base em sistemas que aprendem e entendem como funcionam as diversas relações e criam interações de processos. Então, a inteligência artificial é o drive, é o ponto mais importante dentro dessa autonomia. Então, seria como pegar os diversos processos automáticos, as diversas automatizações, e capacitar essa planta para que ela consiga aprender, entender, se adaptar para atender um futuro de amanhã. A capacidade de você conectar, né, essa imagem é bem lúdica, mas de conectar os diversos tipos de informações do nível mais baixo de um processo ao nível mais alto de transmissão, ao mesmo uma cadeia logística, para que nós consigamos resolver os diversos itens. A capacidade humana, ela tem uma limitação. Nós conseguimos criar interações, modelagem matemática, para criar o entendimento das variáveis mais importantes. Só que nós acabamos não tratando as questões de disponibilidade por uma limitação física. Nós não temos a capacidade de manipular e entender diversas interações em frações de segundo, enquanto os recursos computacionais nos permitem fazer isso. A inteligência permite você identificar dentro dos diversos cenários da automação quais são os parâmetros mais relevantes para produção lucrativa, disponibilidade industrial ou predição de falha. Dentro do ambiente químico, qual é o sintoma que me indica que uma bomba vai degradar ou que ela está perdendo eficiência em relação à curva de performance? E quando isso acontece, quanto tempo eu tenho para resolver antes que ela chegue a um limite de produção ou um gargalo de produção? A inteligência veio para entregar essas respostas para esse cenário de uma forma mais lúdica, né? Se a gente pensar na automação como configuração, criação de telas, criação de estratégias de controle, no qual o sistema automático executa as tarefas pré-configuradas e entrega as respostas para o operador. Esse operador valida as informações ou toma decisões em situações anômalas e o sistema automático volta a executar as sequências, retornando para a operação. Dentro dos sistemas de autonomia, a inteligência artificial entende essas diversas relações e caracteriza as diversas entradas que ela tem que manipular para garantir que aquele objetivo foi atingido, ou otimizando ou não, e repetindo as ações de modo que seja feito de maneira mais eficiente. A inteligência, ela cria e entende as diversas relações e interações por segundo para tratar isso dentro do ambiente.
Poxa, mas eu preciso de muita informação. Sim, aí é a transformação digital. Capacidade de levar as diversas informações para dentro de um sistema e esse sistema vai apurar e entregar isso para a gente. De uma forma, né, espacial agora, né? Então, no sistema automático, você cria a programação e esse ciclo vai funcionar até que ocorra uma situação atípica, uma situação não prevista. Quando ocorre uma situação não prevista, ou o sistema vai fazer uma parada e dar um shutdown na sua planta até que o problema seja resolvido ou a situação não prevista seja contornada, ou então vai ser reportada uma situação normal, a interação humana vai tomar a decisão de qual é o melhor caminho, baseado em experiência, em contexto de repetição. Feita a correção, o sistema retorna à operação. Dentro da autonomia, é esperado que o sistema consiga entender as diversas relações e resolver ela de maneira mais otimizada para que as operações retornem ao sistema, evitando a parada. O que seria a parada? Uma parada por uma situação não prevista ou que o sistema não sabe resolver ou que não foi programado na automação, garantindo que o ciclo operacional é contínuo. Como isso é feito? Por meio do entendimento e aprendizado da planta. Então, quando a gente fala em digital twin, em outras tantas vertentes tecnológicas, são o quê? As chaves que vão habilitar essa capacidade cognitiva. Digitalização é uma camada, modelagem e aprendizado de máquina é outra camada. Edge computing, a capacidade de você criar uma computação local que interpreta cada uma dessas etapas e depois faz a ligação entre elas, é uma outra camada. O foco hoje é a gente falar da capacidade da inteligência, tá? Então, é o tema que eu estou abordando. Então, dentro dessa evolução, que a gente elucida como, né, industrial, automation to industrial autônomos, a gente passa por essas camadas, no qual a interação e a presença humana dos controles manuais foram reduzidas nos processos semi-automatizados, que passaram a ser mais exploradas para você criar modelos industriais, e que nas camadas que a gente chama de 3, 4 e 5, passam a ser entendidas de maneira autônoma, orquestrado por um ser humano, e que, por fim, criam relações entre si, entregando o resultado desejado. Então, a capacidade humana é destinada para definir os inputs, permitir essa digitalização e definir os outputs. E o sistema cria, por meio de interações, aprendizado ou mesmo relações simples matemáticas, os outputs necessários. Dentro de um exemplo hipotético, né, dentro da indústria automotiva, a gente tinha um nível zero, que era a capacidade do carro andar, se deslocar de um ponto A a um ponto B. Com o tempo, a gente passou a ter as funções de freio automático, função de piloto automático, a função de câmbio automático. Com o tempo, a gente começou a ter umas funções mais avançadas no nível 2. Por exemplo, uma função de detecção de ponto cego, sinalização de mudança de faixa. Hoje já falamos nos carros que têm a capacidade de se dirigir, né, de pilotar automaticamente, com a presença humana. Por quê? Porque ainda existem condições que não são capazes de ser resolvidas pelos carros. Então, o carro dirige de um ponto A a um ponto B, o carro assume o controle, mas requer a presença humana. Num quarto estágio, é esperado que essa capacidade seja automática, como já vemos em alguns fabricantes, de, sem a presença humana, ele conseguir se deslocar de um ponto A e B e resolver as questões, talvez por maneira de comunicação, talvez por comunicação com os outros carros, talvez criando e identificando o que seria a melhor velocidade numa rodovia para impedir o garrafamento, para chegar num nível 5, no qual você não vai ter nem mesmo a opção de interação manual mais, que seria a capacidade cognitiva do carro de entregar o deslocamento sem as funções e interações automáticas até então. Essas diversas capacidades vêm para entregar mais do que o ambiente da fábrica, mas para permitir que nós criamos uma camada otimizada, para que você crie uma logística conforme a sua demanda. A inteligência artificial dentro da planta é capaz de apontar, com base na disponibilidade do insumo, com base na sazonalidade de uma guerra que nem nós estamos tendo, conforme a questão de problemas portuários, criar isso de maneira dinâmica, de maneira que garante a disponibilidade do seu estoque, e frente às situações que muitas vezes nos processos atuais nós só vamos descobrir quanto já está no final da cadeia, quando você não tem a disponibilidade.
a capacidade de criar as diversas relações, tem essa visão de futuro. No momento atual, nós trabalhamos isso dentro da camada industrial. Foi o que nós abordamos até aqui, de conseguir trabalhar os diversos níveis para que a autonomia exista dentro do ambiente, por meio de diversas tecnologias, tá? Cada um desses estágios vão gerar diversas necessidades para o mercado. Então, dentro do ambiente do fornecedor de tecnologia e do ambiente do cliente que consome, as diversas necessidades vão trazer uma sequência de benefícios, tá? Não é somente uma questão de migração para entregar uma autonomia industrial, não. Na verdade, é resolver questões de produtividade que vieram com automação, criar uma colaboração aprimorada tanto da produção quanto da automação. Quando você orquestra essas funções, você começa a captar novas oportunidades. Por exemplo, utilizar um determinado insumo, ou então um determinado insumo que sobrava que não era desejável, você passa a otimizar a produção dele, para que você crie uma cadeia de valor. E aqui surgem diversas oportunidades, diversas tecnologias que vão ser necessárias para habilitar esses itens, passando desde as questões de segurança, melhorar a eficiência e disponibilidade, criando silos de informações, cloud, nuvem de dados, por fim chegando até um níveis mais altos de otimização dos ecossistemas de produção. Então, o mercado já tem essa característica latente de, dentro do ambiente industrial, entregar a questão da confiança humana para a operação, para a sociedade, e dentro desse ambiente entregar um ambiente seguro de operação, um ambiente eficiente e que tenha alta disponibilidade. Então, uma planta que consegue trabalhar com grandes períodos, com segurança e eficiência, é uma planta que a gente considera eficaz. Então, a proposta de valor que vem nesse ambiente vem o quê? Entregar um ambiente que não ofereça riscos, que sejam zero acidentes, reduzir a presença humana em ambientes desassistidos, usando cibernética, robótica, disponibilidade, aplicar as melhores práticas de inteligência artificial, de machine learning, para que você consiga garantir que uma planta está operando da melhor forma e por quanto tempo essa planta vai continuar considerando as entradas, considerando a situação atual e atingir o máximo de lucratividade dentro do seu ambiente. Aqui começa uma mudança no ambiente de negócios, a gente começa a otimizar uma cadeia de suprimentos, como eu comentei, uma vez que você tem uma operação resiliente, e por fim você cria o objetivo final, que é uma sustentabilidade, uma economia circular. A importância disso no cenário é tamanha que, dados levantados de 2020, tá? Isso aqui foi pela Frost & Sullivan. Então, diz que 93% dos clientes que demandam essa tecnologia pretendem, né, investir ativamente na autonomia. Então, isso é um mercado extremamente grande que habilita todas as diversas tecnologias que eu falei. A inteligência artificial é quem vai trabalhar com tudo isso. Mas digitalização, sensores sem fio, redes LoRaWAN, tudo que existe abaixo continua existindo. Necessidade de DCS, necessidade de PLC, necessidade de conversores de protocolo, porque você vai precisar levar essas informações para dentro do ambiente e dentro desse ambiente é onde a inteligência vai operar. E o interessante é ver que dentro desse cenário, 64% desses clientes querem chegar ao nível máximo. A intenção deles é chegar à operação autônoma até 2030. Então, é uma realidade latente que todo o cenário que existe de automação precisa evoluir para que nós consigamos atingir o último objetivo e trabalhar com isso. Sair de um ambiente puramente automatizado e atingir o que a gente chama de ambiente de operação autônoma. Quem é o driver disso? Sensores, instrumentos e diversos equipamentos, digitalizando por meio de protocolo, por meio de nuvem, para que a inteligência artificial consiga criar essas diversas relações. Então, esses mundos cada vez somem, né? O mundo que antes estava fixado somente na tecnologia de operação, que focava em robótica, controle, hardware, DCS, sensores, acabou se fundindo com o mundo da tecnologia da informação.
porque esses diversos itens, computação de borda, computação de nuvem, sensores IoT, vão alimentar modelos, por exemplo, de gêmeos digitais, que vai permitir eu identificar as características, que vai permitir eu fazer uma otimização da automação e que vai permitir eu gerar uma grande base de dados, que vai permitir eu fazer análises avançadas, que vai permitir eu aplicar machine learning e, por fim, a inteligência artificial. Exemplificando, tá? Eu vou usar um exemplo da Yokogawa, que é a empresa onde eu trabalho, justamente para elucidar que isso já é uma realidade. Então, a gente tem essa empresa, né, a JSE SR Corporation, uma empresa química, no qual nós operamos uma parte da unidade deles durante 35 dias, utilizando somente a inteligência artificial. Basicamente, foi colocado um modelador digital para aprender como se comportavam os diversos inputs e qual era desejável nessa empresa química. Então, por meio desse aprendizado, foi feita, né, verificado, foi feito um reforço, né, da segurança para garantir que essa forma como foi estruturada era adequada e dentro dos critérios desejados, e essa modelagem aconteceu um pouco além do que somente os controles P&D. Então, basicamente, as operações que existiam foram executadas de maneira autônoma, operando por 35 dias, entregando uma operação segura e atingindo os scores de produtividade e reduziu o tempo de parada. A demanda surgiu por conta da dificuldade de criar uma estratégia P&D para esse processo dessa indústria química. Eu não vou, nesse momento, abordar exatamente como foi feito, porque isso aqui daria fórum para uma apresentação longa. Mas o que foi a estratégia utilizada? A inteligência artificial entendeu como se comportavam as entradas enquanto você tinha uma determinada condição de saída. E foi modulando cada uma das entradas para verificar como se comportava o impacto dessa saída em função do tempo. Então, abriu uma válvula de pressão. Como se comportou a saída um segundo depois? Quando eu fecho essa válvula totalmente, como se comportou essa saída? E assim ele foi criando todas as relações, mas com capacidade de julgamento numa fração de segundos. Então, isso conseguiu criar uma modulação mais eficiente do que uma estratégia puramente P&D, porque ela relaciona quase todas as entradas, até a temperatura ambiente ela relaciona, para entregar um modelo de saída. Então, esse modelo passou por um primeiro step, no qual ele gerou, né, o modelo, aprendeu pelo meio da simulação. Num segundo momento, ele foi feita análise compreensiva, a gente validou que as estratégias que ele estava aplicando de controle ou as outputs que ele estava gerando em função das entradas eram as desejadas e, por fim, orquestrou essa primeira camada de automação. Então, isso aí tudo só foi possível porque foi envolvido uma série de tecnologias que passam entre diversos temas aqui abordados, né, pela Isa. Eu vi que várias apresentações já foram feitas de smart sensor, de redes 5G, de blockchain, robótica, drones. Então, tudo isso passou a ser muito importante para que nós conseguíssemos alimentar a inteligência artificial. Até mesmo a capacidade de reconhecer alguma condição, por exemplo, uma abertura de uma válvula, movimento de uma válvula de segurança, que não é um dado digital, mas é um dado que compõe uma ação importante. Poderia ser feito por meio de um reconhecimento de imagem de um drone. Então, esses diversos pontos de eficiência, disponibilidade, segurança, cybersecurity, foram chaves para a inteligência artificial conseguir atingir o máximo score de produção. Então, dentro do ambiente que eu mencionei de sucesso, foi feito dentro de um sistema que já existia, onde já existia real-time optimization, já existiam sensores, lógicas de controle, tudo isso funcional. Foi feito um modelador paralelo que alimentou um modelo de inteligência artificial e, por meio de observações do que os operadores faziam ou por meio de reconhecimento gráfico avançado, criou as diversas estratégias de operação. Criou a operação do DCS remota, que, na verdade, a IA passou o quê? Relacionar uma ampla área de ciência. Então, a ciência que está envolvida nisso utiliza a inteligência artificial desde o processamento de imagem, para o reconhecimento simbólico, robôs ou visão computacional, até mesmo para as questões computacionais, estatísticas, entendimento, redes neurais, para entregar uma determinada função de controle, tá?
E aqui dentro desse mundo surge, na verdade, uma vasta gama de soluções. Você pode falar desde os DCS, sistemas de controle, pode falar do sistema de gerenciamento de ativo, você pode pensar na camada de instrumentos. Para quê? Para que todas essas soluções consigam utilizar o que já existe de sensores ou então demandar novas camadas de múltiplos fabricantes, de múltiplos vendedores, com o único objetivo de o quê? Gerar uma ciência de dados que serão trabalhados e criando uma interação assim entre eles, tá bom? Bom, isso é o que eu tinha para apresentar sobre essas interações hoje. Eu deixo aí, agora devolvo a palavra para meus amigos da ISA, deixo aberto para perguntas. Obrigado. Obrigado. Eu só vou pedir perdão para você, que quando eu ia comentar aqui sobre o Cassius, eu perdi a segunda tela aqui, né? Eu chutei a tomada. Então, Cássio, se você me permite, até enquanto de repente entra solicitações, ou se alguém quiser se manifestar, é só erguer a mão aí, a gente libera a participação, mas eu queria falar um pouco do Cassius aqui, que eu acabei chutando a tela aqui. O Cassius Magno de Barros, gerente de aplicações e soluções da Yokogawa, formado em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações, trabalha há mais de 15 anos na Yokogawa, América do Sul, exercendo a função de gerente de aplicação e solução para as linhas de instrumento de processos, sistema de controle, sistema de segurança, gestão de ativos, analítica de líquidos, analítica de gases, tecnologia wireless, solução em nuvem, virtualização, inteligência artificial. Possui experiência profissional em multinacionais no setor químico, higiene e beleza, Rodia, Unilever, etc. Tá bom? Perdoa aí que eu não consegui fazer essa apresentação antes. Não houve uma quebra de sincronismo, porque bem na hora eu caí também, deu um problema na conexão aqui do hotel, acho que foi a hora que nós dois desconectamos. Mas tá bom. Eu agradeço. Obrigado, eu acho que a apresentação contemplou aí todo o conceito da cadeia, vamos dizer assim, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Cássio, não tão técnica, mas assim, é uma dúvida que eu tenho para controle das plantas, né? Perfeito. Essas plantas autônomas, né? Eu já vi algumas, tá? Só que o que a gente tem um grande problema ainda, que o que acontece é o retorno das informações quando a gente trabalha em nuvem, né? No caso, por exemplo, eu tenho que jogar esses dados, porque hoje sensores, dispositivos, isso está muito mais prático no mercado. Protocolos de comunicação também, né? E eu vejo assim, o grande problema se você tiver que jogar isso para a nuvem, processar e retornar. Por conhecer as plantas, algumas plantas, né? A gente vê que esse retorno tem que ser bem rápido. Então, eu queria saber de você o que vocês praticam aí, principalmente nas plantas que vocês controlam. Boa, essa é uma pergunta bem. São dois mundos bem distintos, né? A gente tem um mundo que seria somente para análise estatística, que não é um mundo tão crítico, você poderia hospedar, mas quando você entra na camada de controle ou de necessidade de retornar dados para dentro do DCS, aí realmente entra uma camada nova. Dentro da Yokogawa, isso foi tão importante que nós tivemos assim dois mundos. Um mundo que nós adquirimos um conjunto de empresas que chama KBC, que é basicamente destinado à consultoria e modelagem de dados para dentro do ambiente industrial. Então, eles trabalham com drivers próprios de comunicação, faz parte deles o grupo Industrial Keynology, que é justamente, sim, como o dado retorna da nuvem para dentro de um controlador. É o caminho inverso, né? Então, mandei o dado, por exemplo, de uma vazão e uma vibração de uma bomba para a nuvem, e isso retorna para dentro de um controlador onde eu vou tomar uma ação local on-premise. Então, a KBC seria que provê a tecnologia e o aparelhamento necessário para isso. Se nós vamos trabalhar com rede 4G, se nós vamos trabalhar com comunicação satélite, se nós vamos trabalhar com comunicação rádio, conforme a necessidade de disponibilidade. E do outro lado, o mundo que seria de menor velocidade, que aí nós temos, chama o IDX, que é um grupo dentro da Yokogawa, que é um mundo que estaria mais
destinado à geração de dados estatísticos mesmo. Então, seria dados de menor criticidade, menor velocidade de atualização, vamos supor, monitoração de um pátio de bombas, né, igual nós temos em alguns clientes aí no setor petroquímico. São mais de 2.000 bombas que mandam informações para dentro da nuvem a cada 10 minutos, que na verdade são dados que só vão ser relevantes se algum deles tiver uma anomalia. Então, a machine learning executa em nuvem, quando ela identifica um problema nesse ambiente de dados, ela retorna com alta criticidade para dentro só aquele dado importante. Então, hoje nós trabalhamos com as duas camadas. Uma, retorno de 100% das informações. Tem até uma figura de um hardware que a gente chama de um servidor de informação colaborativa. Ele recebe as informações e disponibiliza isso para dentro de um sistema de controle, e do outro lado, informações de baixa criticidade que são apuradas em ambiente de nuvem, executadas, e só retorna o que seria o valor relevante. Entraram mais algumas perguntas aqui. O que eu preciso fazer é o seguinte: estão entrando algumas perguntas, mas eu me proponho, a Isa se propõe a responder isso por e-mail, tá? Então, eu vou fazer mais uma pergunta para você, até para a gente conseguir continuar aí, fazer a apresentação do João para que ele tenha o mesmo tempo. Na sua opinião, quais são as maiores barreiras para a implantação das soluções baseadas em IA na indústria? Hoje, nossa realidade brasileira, a maior barreira é a digitalização dos dados, a capacidade efetiva de você converter bombas, equipamentos mecânicos e levar isso para dentro de nuvem, porque é muito novo. É normal nós falarmos em instrumentação para automação de processos, vazão, pressão, mas não é tão normal a gente pensar nisso. A gente pensa no inspeção manual, no cara fazendo uma ronda, no analista indo com seu equipamento coletando dados locais. Então, primeiro camada, se fosse pensar, o desafio brasileiro é digitalizar. Aí vai vir diversos sensores. Sushi sensor, equipamentos wireless baseados em ISA 100, instrumentos tradicionais, diversos fabricantes desenvolvem, né? A gente pode pensar hoje a Yokogawa com Sushi Sensor, pode pensar a GE com o Ranger Pro, que são sensores que fazem coleta de vibração, como a gente pode pensar em empresas que fabricam determinados equipamentos que fazem a qualidade do óleo, muito focado no setor siderúrgico, mas que também compõem dados que vão para dentro do ambiente de nuvem. Então, eu sem dúvida eu digo, hoje o desafio que o Brasil precisa superar é digitalizar. Como conseguir levar esses dados? Tecnologia tem, mas seria empregar essa tecnologia. Ótimo, obrigado. E vou fazer a última pergunta para você, tá? Aí Por depois, favor. se você me permitir, a gente vai mandar o Por resto dos favor. questionamentos e aí a gente retorna aí para o pessoal. Cássius, não ficou claro para mim se nessa aplicação CIA substitui as malhas PID ou se ela atua no ajuste do QPS. Substitui, tá? No primeiro, não seria assim. O primeiro nível que você perguntou seria um robô. Ele teria a capacidade de inferir os ajustes e controlar as estratégias P&D. Dentro do algoritmo de quando a gente aplica a IA ela consegue receber os dados de valores computacionais e gerar dados de output para válvulas ou para diversos dispositivos. Então, ela dilui a camada do que seria a estratégia PID que a gente está acostumado. É um processamento múltiplo, simultâneo de estratégias de controle. É mais ou menos isso. Imagina uma aranha, né? Com diversas mãos e executando várias atividades ao mesmo tempo. Tá ótimo. Cássio, obrigado, então. Espero que tenha respondido aí a pergunta do Paiola. Agora eu vou apresentar o João Pedro Rufino Alves, coordenador de Engenharia de Aplicações IoT, Advantech Brasil, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Itajubá, cofundador da FID Tecnologias PET, foi um dos instrutores do primeiro curso de treinamento e capacitação de professores em tecnologia de drones, em uma parceria com a Black Bee, com o SAI Brasil, eleito profissional do ano no setor de drones na Drone Show, Latin América 2017, e foi capitão-geral
da Black Bee Drones em 2017. Primeira equipe de competição tecnológica com aeronaves inteligentes da América do Sul. Atualmente, é gerente de produtos, faz parte do time de engenharia de aplicação e sendo responsável hoje pelas estratégias de produtos e soluções em indústria 4.0. Beleza? Fica à vontade, João Pedro. Obrigado, Marcelo. Primeiramente, boa noite, pessoal. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Bom, pessoal, complementando até o conteúdo que o Cassius compartilhou anteriormente, né, a gente vai trazer aqui um pouquinho de como que é a visão da Advantech sobre como é que a inteligência artificial pode ser aplicada, como é que ela impacta aí o dia a dia da automação e da indústria de maneira geral, né? E junto aqui a gente também trouxe um pouco do Edge Computing, porque é um conceito, mas basicamente é uma estratégia ali tecnológica, né, que a gente pode adotar que permite que a gente otimize um pouco esses processos, traga algumas questões de redução de custos e também uma padronização e uniformização dos dados aí, que são um insumo muito importante, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, né, já que dados é a base de tudo isso, né? Então, pessoal, rapidamente, só para deixar todo mundo na mesma página, vou falar rapidinho aqui do que é a Advantech, para todo mundo saber quem somos nós, basicamente, né? Então, a Advantech é uma empresa originária de Taiwan, então ela nasceu com foco em PCs industriais, né? E casa muito bem até com o tema da palestra que a gente falar de inteligência artificial e de automatização de processos e tudo mais, já que tipo a visão da Advantech hoje, nossa principal missão é habilitar um planeta inteligente e para isso vem toda uma gama de soluções que a gente pode trabalhar e principalmente as parcerias, né? Porque a Advantech hoje ela é um fornecedor de tecnologia, mas a gente vai trabalhar com um ecossistema vasto aí de vários parceiros globais e nacionais que vão ajudar a gente a aplicar isso de fato, transformar isso em realidade na indústria, né? No próximo ano, a Advantech vai completar aí 40 anos de mercado e no Brasil a gente está aqui há quase 22 anos, pelo menos, né? E quanto às soluções, a gente tem trabalhado desde a base, lá que é a coleta de dados, a parte intermediária ali para processamento, infraestrutura de rede, edge computing, servidores, nuvem também. Então, tem um portfólio bem amplo e de diversas tecnologias que a gente consegue ir aplicando aí em diferentes casos, né? Então, seja na indústria, seja em Smart City, hospitais, o campo. Então, é bem amplo aí o que a gente consegue trabalhar, né? E como eu comentei, a questão de parcerias ela é muito importante. Então, globalmente, a gente tem 4 grandes parceiros aí, né? Então, Microsoft, NVIDIA e AMD. E quando a gente fala de inteligência artificial, logo já vem em mente NVIDIA e Intel, né? Que são grandes players aí do mercado global com soluções tanto de software quanto de processamento muito importantes para esses tipos de aplicação, né? E grande parte desses projetos que eu vou até compartilhar com vocês alguns no final, eles acabam utilizando essas tecnologias e cada uma é mais indicada para cada caso, tudo mais, e IA é uma matéria muito ampla, né? Como vocês viram na palestra anterior, tipo, tem muita possibilidade de expansão e aí tem uma variedade de tecnologias também acaba auxiliando, né? E como eu comentei, a Advantech nasceu com foco principal em PCs, né? Então, isso garantiu que a gente tivesse uma grande relevância aí no mercado. Então, hoje, a gente tem 41% aí do market share global nesse tipo de solução. Porém, a gente tem o costume de dizer que tipo, o PC ele conta muito sobre o passado e como a Advantech se manteve relevante até o momento, né? Mas para o futuro é importante que a gente traga mais valor para esse tipo de solução, né? Só o computador hoje em dia, ok, que é o computador adequado para o ambiente fabril e tudo mais, que é diferente do computador que a gente usa em casa, mas só o hardware em si ele não faz nada, né? Então a gente precisa da inteligência dentro desses equipamentos e para isso é que vem a nossa missão de co-criar um planeta inteligente, né? Trabalhando com diversos parceiros que vão integrar soluções aqui nesse processo, né? Aqui, como eu falei, são algumas soluções que a gente tem trabalhado, né? Mas isso aqui fica mais para consulta depois, quando vocês forem assistir o vídeo ou tiverem acesso ao material. Mas focando um pouquinho mais agora na questão de IA, né? Só um pouquinho da visão de mercado aqui. Uma pesquisa do ano passado, aqui do International Data Corporation, né? Tipo, mostra um pouquinho aqui das principais iniciativas. Primeiro de TI, mas vocês vão ver aqui durante a palestra também que não tem como a gente separar TI e TA nesse caso aqui, porque principalmente a gente está falando de automação, porém
inteligência artificial, que entra muito mais uma parte de desenvolvimento, de códigos, de ciência da computação de maneira geral, né? Então, uma mescla desses dois. Então, a cada vez mais a gente tem visto essa convergência desses setores, e eles estão tendo que co-criar e colaborar para habilitar essas aplicações, né? E aqui dá para a gente ver nesse ranking que inteligência, de maneira geral, que é o Big Data, Analytics, Power BI, próprio IA, Machine Learning e várias outras tecnologias focadas em automatização e inferência e processamento de dados, principalmente dados massivos, está bem no topo aqui das principais tecnologias. E logo abaixo de segurança da informação, que é outro ponto muito importante também, porque eu estou falando, tem aquela máxima, né, de que dados é o novo petróleo, né, que até já é um pouco velho, até se a gente parar para pensar, porque há tanto tempo aí que essas tecnologias já estão no mercado, né? Mas é preciso também ter garantias de que todo esse processo vai estar seguro. Então, imagina uma planta toda automatizada, é preciso ter garantias de que ela não vai ter vulnerabilidades, que ela não vai sofrer nenhum ataque e todas as questões relacionadas a esse tópico, né? Então, segurança sempre caminha junto com o IA aqui, né? E esses investimentos, eles têm têm focado cada vez mais na questão de melhoria da automação, então, resolver aqueles processos que podem ser gargalos, ou processos que executados pelo ser humano acabam não tendo a precisão adequada, né? Ou mesmo tarefas que antigamente eram executadas pelo ser humano, mas eram tarefas insalubres, digamos assim, às vezes componentes pesados, que hoje pode ser um robô carregando, ou tarefas que dependiam de várias pessoas fazendo um processo muito repetitivo e tudo mais. Então, isso a IA consegue auxiliar a gente a ter um pouco mais de eficiência, né? E outra questão é, claro, a otimização, né? Ganhar um pouco mais de agilidade nesse processo, né? E assim como nos dados compartilhados anteriormente, né, mais de 75% das empresas que participaram dessa pesquisa aqui ainda dependem de supervisão humana, mas pretendem aplicar algum tipo de tecnologia do tipo para trazer um pouco mais de autonomia para os processos, né? Então, esse é um pouco da visão de mercado aí. E onde é que a gente pode utilizar a IA de maneira geral, né? Então, claro, aqui tem só alguns poucos exemplos, bem poucos mesmo, mas isso daqui dá para a gente ir extrapolando para diversos níveis de aplicação, né? Então, vem a questão de principalmente inspeção de qualidade e de busca de anomalias ali nos produtos que estão sendo fabricados, né? A questão de manutenção preditiva, outro ponto muito importante, né? Então, a gente tinha a manutenção corretiva, que é aquela em que você só age quando o problema ocorre de fato, né? Tinha a questão também da preventiva, que você segue aquele cronograma, mas tem a preditiva, que é onde eu vou passar a usar os dados que eu consigo coletar ali da minha produção, e a partir desses dados eu consigo predizer comportamentos, predizer tempos de falha, tentar ter um planejamento mais a longo prazo de quando é que seriam os momentos mais adequados para conseguir fazer as interferências na máquina para realizar os processos de manutenção e tudo mais, né? Então, manutenção produtiva é um tópico muito importante aqui também. Aí vem manufatura avançada de maneira geral, né? Que são todos os processos que podem ser automatizados e que possam ganhar mais eficiência sendo realizados por sistemas autônomos, né? Segurança, que aqui vai desde a parte de inspeção também do sistema em si, a parte de uso de equipamentos de segurança, como os EPIs, né? Logística, então, é muito provável que vocês aqui já viram aqueles vídeos da Amazon e várias outras empresas aí com aqueles centros de logística todos automatizados, com AGVs, AMRs e vários robôs ali ajudando na coleta das caixas e nos transportes e tudo, né? Então, é outro ponto bem interessante aí que a gente pode trabalhar também. Mas, claro, como eu disse, são só alguns poucos exemplos, porque IA é um termo muito amplo e dá para a gente aplicar em tudo na vida. No bolso de cada um de vocês aí tem, no celular de vocês tem uma série de sisteminhas de IA que estão realizando pequenas tarefas ali, mas que estão aprendendo à medida que vocês estão utilizando o aparelho, né? E com isso alimentando uma base do sistema que ajuda a melhorar a usabilidade ali do sistema em si, né? Isso pensando só no que está no seu bolso. Imagina todos os sistemas que estão rodando aí no mundo, na parte financeira e tudo mais. Então, dá para extrapolar bastante aí os conceitos, né? E aí, olhando um pouco para a indústria, primeiro, para a parte de visão, que de início é uma das partes que mais alavancam aí o uso de IA, mas não é a única, né? Porque a gente, como eu disse anteriormente, a gente pode trabalhar na parte de manutenção preditiva, por exemplo, onde eu posso trabalhar em dados de vibração, temperatura, qualidade de óleo e vários outros fatores que não são necessariamente imagens, né? Mas falou de inteligência artificial, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a parte de detecção de padrões e tudo mais, né? Então, no início aqui, uma das aplicações mais comuns, onde a IA consegue ser
aplicada de maneira bem efetiva é a parte de inspeção visual, onde você tem um operador e ali tem um processo, vamos supor, está fabricando alguma peça e ele vai inspecionar para ver se tem algum defeito, se ela foi fabricada corretamente e tudo mais, né? E quais são os problemas desse tipo de operação? Ela acaba sendo um pouco subjetiva, porque depende de quem está fazendo aquela avaliação naquele momento, né? O resultado, ele não tem um padrão, porque vai depender do operador que está ali também. Um pode considerar uma coisa como uma anomalia, o outro não. Então, você acaba tendo que encontrar uma forma de balizar isso e nunca vai ser perfeito, porque é da nossa natureza também ter interpretações próprias das coisas, né? E, claro, com isso você acaba tendo baixa precisão e produtividade, porque normalmente os operadores que executam essas tarefas, eles acabam ficando por horas fazendo a mesma função, e a gente tem aquela questão do cansaço visual mesmo, que você acaba perdendo alguns detalhes. Então, são uma série de fatores que fazem com que o ser humano em si, não seja tão adequado para esse tipo de aplicação, né? E aí a gente vai para uma segunda fase, onde eu consigo colocar um pouco mais de tecnologia, e aí a gente fala da IA e da IA, não, da automação baseada em regras ali, basicamente, né? Então, já começamos a utilizar um pouco de câmeras, então, nesse processo, porém, aqui eu não estou colocando um algoritmo, um sistema que vai aprender com o usuário. Nesse caso, a ideia é que ele tenha regras pré-estabelecidas no sistema, e através dessas regras, ele vai tomar a decisão se está correto, se está errado, se vai para manutenção, se vai para a parte de embalagem e tudo mais, aí vai de processo em processo, né? Mas quais são os pontos importantes aqui dessa primeira revolução que a gente colocou aqui, né? Passando desse primeiro estágio para o segundo. O julgamento, ele passa a ter um padrão, porque agora é uma máquina que ela vai seguir uma regra, e para a máquina é 0 ou 1, então ela sempre vai seguir aquilo que foi pré-estabelecido para ela. Então, agora, mesmo que haja uma falha, aquela falha ela também vai ser um padrão ali no processo, né? A questão das medições em si, elas passam a ter uma precisão maior, uma produtividade maior também, porque a máquina não cansa, então ela vai estar sempre ali fazendo as medições e tudo mais, seguindo a ordem estabelecida ali no sistema, né? Só que tem um porém, como é baseado em regra, é muito complicado a gente prever todas as possibilidades de ocorrências que aquele sistema pode ter. Então, ele acaba sendo esse tipo de aplicação com uma inteligência baseada em regras, com inspeção ótica, acaba sendo muito bom para processos que são bem definidos. Então, eu vou definir, entender se um objeto regular, se ele está fora do padrão adequado, se aquela superfície também está fugindo dos padrões pré-definidos, se a forma do material está correta, se a etiqueta está alinhada ou não. Então, são processos que são fáceis de você determinar uma regra em que o sistema possa executar, né? E essa regra ela só vai ser mudada se alguém for lá e atualizar a aplicação voluntariamente, né? Então, para processos bem definidos e para sistemas onde essas características são bem definidas, a parte baseada em regra que acaba sendo um ponto bem interessante. Porém, aí a gente vai para um ponto ainda mais, para uma evolução ainda maior, que aí, de fato, a gente coloca a inteligência artificial, machine learning, todos esses termos que a gente vive ouvindo falar aí na mídia também, né, na internet e tudo mais, onde a gente passa a utilizar um algoritmo que ele não só tem regras que vão ser executadas, mas essas regras são básicas, e a partir disso ele também vai aprendendo com o sistema de como é que ele vai executar aquilo de uma maneira mais otimizada, né? Então, aqui a gente também consegue trazer um padrão ali, uma precisão maior para o sistema, só que aqui, como ele aprende com a execução, isso acaba fazendo com que esse tipo de sistema seja muito interessante para objetos que são irregulares. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com detecção facial, por exemplo, pode trabalhar também com detecção de avarias no equipamento, se ele está arranhado, se ele está amassado, se o material tem alguma impureza ou algo do tipo, fissuras na parte interna do equipamento baseado em emissão de calor, por exemplo. Então, você pode ter uma infinidade de aplicações aqui, onde era quase que impossível você determinar regras que cobrissem aquele escopo todo, né? Porém, agora, como a própria IA vai entendendo padrões próprios e ela vai se retroalimentando com essas informações para que o sistema seja otimizado e para que as decisões tenham um resultado cada vez melhor, né? Isso faz com que esse sistema tenha uma precisão muito interessante para sistemas que são, para processos que não têm um padrão pré-definido aí, né? Então, esses são os 3 pontos principais que a gente enxerga aí na grande parte das aplicações, né? E quer dizer que essa última é a mais adequada para tudo? Não. Vai variar de caso a caso, e vai ter caso em que a inspeção visual
com o operador vai acabar sendo a mais adequada para aquele processo também. Então, o julgamento ali do processo em si, do investimento, de qual vai ser o impacto dessas mudanças e da implementação dessa tecnologia é muito importante também no processo, né? Então, conhecer muito bem esse processo produtivo ali é de suma importância para que a gente consiga ter certeza de que realmente a IA é a resposta para aquilo, né? E aí, olhando um pouquinho aqui, falando um pouco de tendência e conectividade em si, né? Quando a gente olha para o passado, que não é tão passado assim, ele acaba sendo mais o presente hoje em dia, né? E muitas vezes a gente vai encontrar cenários em que vai ter um pouco disso que está aqui na parte do passado e o que está um pouco no futuro aqui, coexistindo na mesma planta até às vezes, onde eu falo que no passado a gente fala de sistemas mais distribuídos, onde a gente vai ter várias ilhas de informação, onde o reparo e as ações de manutenção elas ocorrem de maneira mais reativa do que proativa, né? Então, quando para a máquina, aí sim que eu vou agir para corrigir aquele problema. Então, os processos eles acabam não tendo uma conexão tão grande, os dados não são de fato aproveitados ali, ou os sistemas não têm conectividade, ou nem são digitalizados o suficiente para que essa informação flua da maneira correta, né? E aí tem todas as consequências aí de qualidade, de falhas, desperdícios e tudo mais que a gente consegue ter nesse tipo de sistema, né, nesse tipo de arquitetura. E aí, claro, usando essas tecnologias que a gente tem hoje, como começando lá da base, né, com a coleta do dado, que o IoT é um dos habilitadores desse tipo de coisa, né? Então começa coletando dado e a partir daí desses dados a gente vai alimentando sistemas que vão nos dando visibilidade, fazendo com que a gente consiga enxergar de fato como o processo está indo e a partir daí mesmo que sem IA, você já começa a detectar alguns padrões ali de comportamento, detectar gargalos, detectar pontos de melhoria e tudo mais, você vai começando a gerar uma base que começa a ter um conjunto de dados ali que podem ser usados no futuro para a otimização desse processo em si, seja com base em IA, ou seja com processo baseado em regras, ou mesmo uma análise mais aprofundada ali com BI ou algo do tipo, né? E aí, para onde é que isso está tendendo, né? Então, primeiro, ponto central ali, convergência do TI e TA, né? Então, os dois estão chegando cada vez mais próximo, então tendo que trabalhar cada vez mais junto, como eu comentei anteriormente, né? Para que isso seja possível, porque é o TI que vai ter mais conhecimento ali da parte de desenvolvimento de maneira geral ali aprofundado na parte de computação em si, né? Porém, isso vai ser aplicado no TA, então o conhecimento dos dois é extremamente essencial ali que caminhe, que um complemente o outro, né? E aí, com base nisso, a gente chega no Smart Manufacturing, nas fábricas inteligentes de maneira geral, né? E quais são as tendências nesse tipo de processo, né? Então, conexão e automatização de todos os processos da cadeia de suprimento de maneira geral, né? Então, eu não quero só que aquela máquina seja autônoma, eu quero entender o meu processo todo, entender como que um se conecta no outro, desde o fornecedor lá atrás da matéria-prima até a hora que eu vou entregar o equipamento para o meu cliente, como é que eu conecto tudo isso e como é que eu consigo otimizar os delays que a gente vai tendo nessa comunicação toda aí, né? E, tipo, entender onde é que a gente consegue aplicar a tecnologia de maneira mais eficiente também. Um investimento cada vez maior em aplicações que vão ajudar na visibilidade dos dados, como sistemas MES, OAE, que vão auxiliar tanto na abertura de chamadas, também comunicação, né? Vai simplificar ali o processo também. Outra coisa muito importante aqui é conectar processos, pessoas e equipamentos. Então, fazer com que todos esses players dentro desse ecossistema fabril ali se comuniquem de maneira adequada e coexistam, né, de forma que o processo consiga fluir da maneira correta, né? E claro, no final, com todo esse panorama já pré-estabelecido, né, vem realmente essas tecnologias que vão ser nada mais do que ferramentas para que a gente consiga otimizar o processo, que aí vem nuvem, vem o edge computing, vem o IoT, analytics, machine learning, aí tem muita aplicação de dia também com realidade aumentada e realidade simulada também, então são uma infinidade de tecnologias aqui, mas que nada mais são do que ferramentas, né? Então elas ainda precisam de que uma base esteja bem estabelecida nesses processos. Então, nessa imagem aqui dá para a gente ver um processo produtivo, desde ali da parte de armazenagem, logística e tudo mais, até todas as máquinas conectadas ali, né? E a gente vai ter uma infinidade de equipamentos aqui, sensores, computadores, telas e tudo mais. E isso daqui normalmente é bem heterogêneo, né? A gente vai ter vários fabricantes, vários protocolos, várias linguagens e padrões de comunicação, e a gente precisa fazer com que eles se comuniquem, com que esses dados consigam convergir para uma plataforma única ou para um padrão unificado, pelo menos, para que aí sim um sistema consiga trabalhar em cima dessas informações e realmente tirar conhecimento desses dados brutos, né? Então,
primeiro trabalhar nessa base da indústria e fazer com que a informação tenha um fluxo bem estabelecido e que ela chegue no local correto, na hora correta, também é muito importante. Então, a IA não é o primeiro passo, ela está lá na frente, depois que essa base toda já foi pré-estabelecida aí, né? E aí tem um ponto muito importante, né? A gente fala que a base de IA acaba sendo dado, então quanto mais dado, melhor, mas não é necessariamente dessa forma, porque bem o que está aqui nessa tela, né? A quantidade de dados gerados pode ser infinita, mas as informações realmente úteis não. Então, não adianta coletar uma infinidade de dados, sendo que esses dados realmente não vão ajudar a gente a tirar conhecimento disso e conhecimento que vão nos ajudar a aplicar no processo, né? Então, é muito importante que tenha uma análise minuciosa do que está acontecendo e justamente esse aprendizado de aplicando tecnologias aos poucos. Então, vamos colocar a coleta de dados primeiro, vamos otimizar a rede, vamos começar a colocar um pouco de visualização das informações, vamos colocar um processamento prévio no nível edge, né, na borda, depois colocar nuvem e tudo mais. Então, tipo, à medida que essas tecnologias vão entrando, o time, de maneira geral, né, quem está fazendo esse processo, também vai aprendendo e também vai começando a entender o que é útil e o que não é, né? Então, é muito um processo de descoberta aí também, né? E aqui são alguns fatores que podem ser, independente deles serem positivos ou negativos, são fatores-chave aí para que a gente analise nesse processo, né? Então, é evidente que cada vez mais tem crescido o número de equipamentos conectados na rede, né? Então, é importante a gente saber como lidar com esse volume grande de dados, incluindo câmeras agora, né? Porque a gente está falando de substituir, às vezes, a inspeção visual por uma inspeção automática ali, então a câmera acaba sendo um sensor muito importante nesse processo, né? E esse volume grande de dados, ele precisa ser processado. Então, por isso que filtrar essa informação antes, entender se aquele dado que eu estou coletando é realmente útil, é muito importante para que o dado que for, para que a gente gaste poder de processamento e gaste recursos realmente com o que é importante para o processo, né? E um volume grande de dados, ele vai impactar no aumento de volume de dados enviados para a nuvem, vai aumentar também a demanda por necessidade de processamento, né? Consequentemente, isso impacta em custo para aumentar ou reduzir, dependendo da aplicação. Outra questão muito importante é a questão do desafio da resposta em tempo real, né, que é a latência. Então, esse processo precisa ter um retorno rápido ou eu posso ter um tempo maior para processar e aí sim ter um retorno da informação. Então, esse julgamento também é bem importante, né? Outra coisa que tem facilitado um pouco isso é a evolução das tecnologias nível edge, né, tecnologias na borda, que vão ajudar a gente a criar camadas intermediárias que podem auxiliar na redução dessa latência de comunicação, né? E outro ponto muito importante normalmente esses processos eles exigem investimentos altos, se você for olhar a longo prazo, né? E olhar para a escalabilidade dessas soluções também é muito importante, né? Então, entender como é que eu consigo criar uma solução que seja sustentável, não só para aquele probleminha que ela está resolvendo, mas como é que eu consigo dar uma vida útil maior para essa aplicação de maneira geral, né? Então, são pontos aqui importantes para a gente analisar. E aí vem algumas perguntas-chave, né? Então, qual dado é necessário e quando ele é necessário, né? Qual a frequência de monitoramento e avisos que eu preciso ter? Qual a arquitetura mais adequada? Como que eu vou começar a integrar ali o TI com o TA? Tipo, essas equipes estão juntas, elas trabalham, conseguem ter uma boa interação? Como está todo o sistema de segurança da informação? Porque aqui eu já começo a falar também um pouco de mandar esse dado para a nuvem, então o dado vai chegar na internet. Então, essa preocupação com a segurança do processo também é muito importante, né? Então, essas são perguntas aqui que auxiliam a gente a ter um caminho ali, né, na escolha de como é que a gente vai estruturar essas aplicações. E um ponto muito importante aqui todos os envolvidos no processo têm que estar fortemente conectados, né? Então, os parceiros envolvidos, porque normalmente as aplicações elas são co-criadas, né? Então, vai ter um cara que fornece, como por exemplo, a Advantech fornece o computador, vem um parceiro que vem com a aplicação em software, vem o cliente final com o conhecimento da aplicação e também com a dor ali que precisa ser resolvida, vai vir um parceiro que vai fazer a instalação, então vai ter um ecossistema todo que precisa trabalhar em conjunto para que aquilo consiga, para que esse projeto em si se torne realidade, né? Só que um ponto muito importante aqui também é o conhecimento profundo do processo. Não adianta a gente achar também que tem um processo aqui que não é executado da maneira correta, que a IA vai ser a solução milagrosa para aquele sistema, né? Porque não é. Então a gente precisa também ter um conhecimento grande daquilo, porque justamente esse conhecimento da vivência ali, o know-how, né, que vai ajudar a alimentar a IA com as direções corretas, né, e não deixar o algoritmo tentar descobrir por conta própria e tudo mais, né? Então, isso ajuda a gente a otimizar um pouco o processo e também definir se a IA é realmente a solução para aquele tipo de aplicação, né? E, claro, justamente
baseado nesses outros tópicos que eu falei antes. Em todas essas perguntas e todas esses desafios que a gente vai ter, né? A questão de proatividade, desejo de exploração e descoberta é muito importante, porque se quem pretende aplicar esse tipo de coisa não tiver esse ímpeto de correr atrás dessas coisas, porque, tipo, IA não é uma receita de bolo, né? Tipo, não tem um livro de receitas que a gente vai seguir e vai ter todo o passo a passo de como implementar. É muito amplo e varia de caso a caso, né? Então, justamente essa sede por descoberta e por exploração é muito importante para que essas coisas realmente funcionem da maneira adequada, né? Então, esse é um pouco do cenário ali de maneira geral. E alguns tópicos importantes que são que a gente destaca aqui para ter atenção. Claro, aqui é só um compilado dessas informações, né? E aí vem uma questão, né? Beleza, mas como é que eu posso habilitar isso na prática, né? No meu processo? E aí vem algumas tecnologias que podem acabar auxiliando a gente. Então, por exemplo, a questão do Edge Computing, né? Então, por que o Edge é uma ferramenta muito útil quando eu falo de inteligência artificial no chão de fábrica, né? Então, a gente tinha muitas aplicações, até o momento, hoje em dia, a grande maioria deve ser dessa forma ainda, que trabalham com IA na nuvem. E por que na nuvem? Porque na nuvem a gente tem servidores muito mais robustos, servidores sob demanda, então se você precisa de mais processamento, você consegue alocar. Então, é uma infra muito mais flexível para esse tipo de coisa. Só que tem aqueles pontos que a gente conversou anteriormente. Como que eu lido com a latência da comunicação? Muitas vezes, como que eu lido também com etapas ali de segurança? Eu vou ter que mandar um volume muito grande de dados e dados brutos para o cloud, e aí com isso eu vou ter um custo imenso de processamento, de armazenamento, todas essas informações que estão vindo brutas da minha planta vão ter que estar na internet até chegar na nuvem, então são diversos fatores ali que só a nuvem sozinha acaba tendo algumas limitações. E aí o Edge vem com uma camada intermediária, né, justamente na borda, porque ele está no meio do caminho ali entre o chão de fábrica e a nuvem, né? E ele traz algumas funções que vão ser muito úteis para a gente. Então, como a parte de gerenciamento ali dos dados, ele vai ajudar a gente a filtrar essas informações. Eu vou conseguir também trazer a inferência que antes era realizada na nuvem, mas que, tipo, pensa, numa aplicação em nuvem você tinha que fazer o upload dos dados, esperar ela processar e aí devolve o resultado. Agora, com o Edge, não, eu consigo treinar o meu modelo na nuvem, que é onde eu exijo mais poder de processamento, então a nuvem acaba sendo ainda mais eficiente para esse tipo de coisa. E quando eu digo nuvem, eu não falo só de serviços em nuvem que a gente tem aí hoje em dia. Pode ser um servidor remoto, mas é um servidor muito mais robusto para esse tipo de coisa, né? Então, para treinamento da IA, tipo, criação do modelo, ele acaba sendo muito mais eficiente. Mas para executar, eu posso trazer esse modelo para o Edge, para minha rede local, e aí eu executo isso em tempo real e a resposta para a gente vai ser muito mais rápida, né? E ao mesmo tempo o Edge acaba sendo importante também pela questão de interoperabilidade. Então, naquela arquitetura anterior que a gente tinha conversado aqui, né, a gente tem um cenário lotado de equipamentos, padrões, protocolos, sensores diferentes. Então, como é que eu faço para todo mundo aqui falar a mesma língua, né? Então, vou ter algumas tecnologias que vão estar no Edge também, né, que vão ajudar a gente a traduzir esses vários idiomas, né, e fazer com que o dado chegue muito mais pronto na nuvem, e aí sim, o meu modelo lá, eu vou ter um custo menor, tipo, em diversos fatores, para criar o meu modelo, e o retorno daquilo para que a inferência seja realizada da maneira correta também, acaba sendo muito mais eficiente, né? Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, de um sistema que a gente trabalha aqui na Advantech, que consegue fazer esse meio de caminho, né? Então, ele vai ter um software ali, que é esse Wide Link, que ele serve para fazer o meio de campo, justamente para traduzir padrões e colocar tudo no mesmo formato, né? E a partir daí, pode entrar um software rodando em container, em Docker aqui no caso, né? Um software específico para aquela aplicação que vai se alimentar desses dados, tomar alguma ação e, ao mesmo tempo, esse dado pode ser enviado para o cloud para alimentar um servidor que vai estar trabalhando na otimização desse modelo que depois vai voltar para o Edge e aí sim a gente cria uma cadeia que vai melhorando de forma automática ali, né? Então, tipo, o Edge faz a inferência, mas ao mesmo tempo compartilha o dado com o cloud para otimizar o modelo, né? E aí, como é que a Advantech tem trabalhado hoje em dia no mercado, né? Então, a gente vai, como eu disse no começo, tem algumas soluções de aquisição de dados, que é a base, então a gente tem que fazer esse dado se tornar visível, e aí, a partir desse ponto, vai de caso a caso o que é mais adequado para aquele sistema, né? Então, vai ter casos onde a gente vai trabalhar aqui com a linha Jetson da NVIDIA, por exemplo, que é focada em inferência de IA baseado em GPU, né? Então, aqui eu vou trabalhar com imagens, vou trabalhar com processamento gráfico de forma bem eficiente, porque GPU é muito boa para lidar com matriz, uma imagem nada mais é do que uma matriz, né? Agora, quando eu vou para
para aplicações onde eu vou trabalhar com volume muito grande de dados e não necessariamente são matrizes ou imagens, a gente já começa a trabalhar com uma IA baseada em CPU também, ou alguns algoritmos de visão também acabam utilizando da CPU para fazer esse tipo de coisa, CPUs ou VPUs também pode trabalhar nesse processo, né? Então a gente vai ter os servidores aqui com a linha Core e tudo mais, trabalhando também em conjunto com GPUs quando necessário, né? E por fim, a parte de cloud. Como eu disse no começo, né? Tipo, a ideia da Advantech é sempre estar no mercado com parceiros, então sempre vão ter parceiros em diferentes verticais trabalhando com a gente, trazendo a expertise que eles têm no mercado e naquela aplicação específica para unir com a expertise que a Advantech tem do ambiente industrial e juntos criarem uma solução ali que pode ser aplicada para resolver problemas do chão de fábrica, né? Aí aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos rápidos aqui do que seriam algumas aplicações na prática aí de IA, em algumas na indústria, né? Então, um ponto bem interessante aqui é a parte de machine intelligence e cobots, né? Que nada mais é do que robôs colaborativos, né? Então, aqui nessa imagem dá para vocês verem aqui uma linha de produção onde tem vários operadores trabalhando. Então, o fator humano ele ainda é indispensável nos processos, porém, algumas tarefas podem ser realizadas em conjunto, né? Então, imagina, por exemplo, em plantas antigas, onde o operador tinha que pegar um equipamento muito pesado para colocar na linha, fazer uma análise e tudo mais. Então, você substitui essa parte pelo robô, então você dá uma qualidade de vida maior para o operador, e ao mesmo tempo o operador consegue fazer a parte humana do processo onde uma máquina não conseguiria substituir, né? Só que tudo isso precisa estar muito bem alinhado, então a parte de cobots é justamente o conceito onde a gente começa a trabalhar com inteligência artificial, mais automatização de processo junto com o ser humano como uma variável importante do processo também, né? E aqui está mais ou menos uma arquitetura onde vão ter alguns computadores fazendo a inferência com base em imagens, outros com base na coleta de dados. Isso também alimenta o cloud, que é o que está nesse item aqui para cima, né? Que lá no cloud vai usar uma série de frameworks e ferramentas disponíveis no mercado para você treinar e otimizar os modelos, né? Como PyTorch, TensorFlow e várias outras ferramentas aí bem conhecidas, né? E tudo isso vai contribuindo para que a gente consiga otimizar esses processos com não só o IA, né, mas a IA sendo uma ferramenta para alavancar essas soluções, né. Aqui tem um outro processo que ele tem um link bem grande ali com cobots também, porque a gente está falando aqui de AGVs e AMRs, né? Então aqui é uma aplicação onde a IA acaba auxiliando bastante no processo de otimização dos caminhos, né? E também a otimização dos chamados, predição das ações também, né? Então aqui o operador ele vai estar com um tablet, enquanto que tem um painel aqui também mostrando algumas estatísticas e também alguns sistemas que você possa interagir com as ordens ali que os AGVs vão estar executando, e com base nesses comportamentos, os AGVs também vão otimizando a própria rota para conseguir atender de forma mais eficiente ali aos processos, aos chamados e tudo mais. Então aqui a gente ganha maior eficiência e produtividade, maior flexibilidade e fácil manutenção. E aqui é um fator onde usar o equipamento correto para esse tipo de aplicação é muito importante, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência em si, o algoritmo, ele pode rodar literalmente em qualquer computador que tenha os recursos mínimos de processamento para aquele sistema. Mas quando eu falo de colocar um equipamento dentro de um AGV que vai estar no chão de fábrica, que é um ambiente hostil, com temperatura mais elevada, poeira, vibração e várias outras intempéries, acaba que a gente tem que escolher um equipamento que vá suportar esse tipo de ambiente, né? Então vem a tecnologia dos computadores fanless, computadores com proteções IP contra água, poeira e outra temperatura estendida também é importante, né? Então são vários ajustes finos ali para esse tipo de processo, onde esse match, né, entre o PC industrial e a TI com a inteligência artificial acaba sendo bem importante, né? Aqui um outro tipo de aplicação, que é aquela onde eu comentei no começo, né, onde a inferência baseada em regras acaba não sendo tão eficiente, onde aqui é um caso de uma fábrica de dissipadores, por exemplo, onde você tem todo um processo automatizado ali, e a IA está aplicada em várias fases, mas uma fase muito interessante aqui é justamente a detecção de arranhões, manchas e defeitos no código de barras que vão sair nesse dissipador depois no final, né? Então, são padrões que muitas vezes só a regra que foi pré-definida ali não vai ser suficiente para determinar se está correto ou não. E, ao mesmo tempo, o olho humano também pode não ser suficiente para detectar um amassado na lataria ali desse dissipador e tudo mais, né? Até dá para vocês verem aqui que tem, dependendo da visão e do filtro que a gente aplica na imagem, você consegue ressaltar defeitos, ressaltar pontos ali do item, que com o olho humano a gente também não consegue detectar, né? Então a IA acaba sendo bem importante nesse processo e otimiza e dá agilidade e maior confiabilidade também para o resultado final, né?
Esse outro aqui também já é um caso de fabricação de tecidos. Então, imagina ali passando todo aquele o rolo ali de tecido, né, onde ele vai ser depois cortado para fazer as peças de maneira geral, né? Só que, por exemplo, esse tecido ele pode ter falhas, tanto na tintura quanto falha furos, rasgos, pontos onde o fio tá soltando e tudo mais, né? Então, com câmera aqui, com o uso de IA, é possível detectar esses pontos de falha ali no tecido, e com base nesses dados e nessas localizações desses pequenos defeitos, é possível alimentar um sistema onde ele vai determinar, com base nesses pontos, qual o melhor posicionamento do corte na peça. Então, com isso, você evita desperdício e evita também de criar uma peça em cima de um local onde a peça já vai sair com defeito, porque o tecido, a base ali já estava com uma avaria ali naquela parte, né? Então, com isso, você aproveita mais o tecido e evita um retrabalho lá na frente, né? Porque você gastou recursos criando aquela peça depois, para depois descobrir que ela não está com a qualidade adequada, né? Aqui, como eu tinha conversado antes, vem a questão dos EPIs, né? Então, isso aqui é muito importante, porque vão ter locais onde o EPI é essencial, né? Não só o EPI em si, mas, tipo, às vezes até o acesso a áreas restritas, né? Então, as câmeras podem estar espalhadas pelo ambiente e, com base em uma série de fatores, você consegue detectando se o operador está com a vestimenta correta, se ele está com capacete, se ele está com óculos, máscara. Até na época agora da pandemia, né? Tipo, a Advantech teve algumas aplicações aí no mercado onde o pessoal estava utilizando os computadores e as câmeras para conseguir detectar se a pessoa estava utilizando a máscara ou não, se a temperatura também estava muito elevada. Então, com isso, você acaba tornando um processo, otimizando esse processo, dando resposta mais rápido, né? E isso também ajuda para alimentar a base, tornar os processos ainda cada vez mais eficientes, né? E tudo mais. Então, enfim, aqui é um outro ponto onde a gente consegue aplicar a IA também, né? E claro, aqui é IA no Edge, né? Porque a resposta tem que ser em tempo real. Então, precisa ter um intermediário para que a resposta chegue sem toda essa latência que a comunicação com o cloud vai ter, né? Então, aqui essas duas tecnologias juntas acabam sendo muito interessantes aí, trazendo um benefício bem interessante, né? E, bom, pessoal, basicamente é isso que eu preparei para a apresentação de hoje, né? Agora fica aí aberto as perguntas, comentários e feedbacks também. Opa, obrigado, João Pedro. Bem interessante a sua apresentação e esses cases aí, né? Cases interessantíssimos aí. A gente sabe que tendo a tecnologia e tendo a tecnologia, o céu é o limite, né? Na verdade, podemos implementar isso daí em qualquer aplicação. O que eu queria saber de você é o seguinte: quando você comentou, essa parte do orquestramento, né? Quando você fala em vários dispositivos, de repente vários sistemas, né? Você vê qual a dificuldade que você vê em orquestrar tudo isso? Por exemplo, eu já vi alguns projetos que você tem alguns legados, né? E tem que fazer essa comunicação para que você consiga implementar aí uma inteligência, é, mas você tem que fazer correlações entre sistemas e tudo mais, né? Isso eu falo de dispositivos, sistemas, parte digital, banco de dados, etc. Qual que seria a melhor prática para você conseguir implementar isso da melhor forma? Não sei se eu consegui fazer a pergunta. Não, deu para entender, sim. Bom, um dos pontos principais são... Deixa eu até voltar na arquitetura aqui, que acho que fica mais claro para falar aqui. Um dos principais pontos aqui é utilizar justamente essa tecnologia dos gateways. Depende muito de quem está olhando ali para o processo, mas pode ser um gateway IT, um gateway de protocolo, aí vai de caso a caso, né? E muitas vezes também a gente acaba aproveitando do IoT para esse processo, mas enfim, o gateway acaba sendo interessante porque eles são sistemas que são criados ali justamente para interpretar diferentes padrões de comunicação. Quando eu falo padrões, não é só o protocolo, vai também o meio físico, né? Então tem sistema que comunica via serial, sistema que comunica via Ethernet, sistema que comunica via Wi-Fi.
Então, precisa de soluções que consigam ter esses recursos e centralizar esses dados. Então, hoje na Advantech a gente trabalha bastante com alguns sistemas desse tipo, só que, claro, eles também não são a solução para 100% dos casos. Vão ter casos que a tecnologia ela é muito legada, ou mesmo, tipo, pode até ser que o sistema não seja tão... tem alguma conectividade ou algo do tipo, só que, vamos supor, é uma máquina que já está há tanto tempo naquela planta que o cliente ele tem até receio de interferir naquele processo, de, sei lá, chegar na máquina e plugar um cabo de rede lá no painel ou algo do tipo, um cabo serial, porque o fabricante daquela máquina às vezes não existe mais, ou ele não dá mais suporte e tudo mais. Então tem um medo também de como é que, é um receio grande, né, de como é de interferir nesses sistemas que, apesar de serem legados, funcionam, mas eu preciso da informação que está lá dentro, né? Então algumas tecnologias de IoT, por exemplo, instalar sensores externos, além do que já estão na máquina, né? Pode ser uma solução interessante, porque aí com isso você consegue mensurar ali os fatores que estão colocados, por exemplo, um contador, um sensor de vibração, um sensor de temperatura, um de qualidade de óleo, a mais do que já tem na máquina, às vezes também acaba auxiliando nesse processo. E isso não só para essas máquinas onde às vezes não tem essa abertura tão grande para a conectividade, como também máquinas que nem tem, porque tem máquinas antigas que, por mais que eu esteja falando que traduzir protocolo, tem máquina que não tem nem protocolo porque ela é toda ela é mecânica de maneira geral, né? Tipo, ela não tem como comunicar o dado ali. Então, o IoT mais o gateway acaba sendo uma solução bem interessante para esse processo, para fazer justamente esse filtro, né? Essa padronização dos dados antes de chegar na aplicação final, né? Legal, obrigado, João. Eu queria fazer mais uma pergunta. Eu vi aqui na sua apresentação e que você tem uma experiência grande aí com drones, né? Hoje, você tem algum case? Os drones, eles têm essa inteligência embarcada? Como que funciona hoje? Bom, hoje na Advantech especificamente a gente ainda não tem um caso usando o drone, mas são tecnologias que podem ser trabalhadas em conjunto perfeitamente, né? Então, por exemplo, quando eu falei aquela hora de IA no nível Edge, usando ali algumas tecnologias da NVIDIA, ou até alguns processadores Intel, ou AMD mesmo, dependendo da aplicação, na borda, você consegue trabalhar com placas de tamanho reduzido, por exemplo, embarcar isso no drone e usar a parte de inferência, né? Então, tipo, você não vai fazer o treinamento ali em tempo real, mas, tipo, você, de novo, usando arquitetura em nuvem, né, ou servidores mais que tenham um poder de processamento maior, você treina o modelo, embarca isso numa placa que tenha o poder de processamento adequado para aquela visão, para aquele sistema, e a partir daí você executa, né? Então, hoje vão ter aplicações, por exemplo, de drone na inspeção, não é exatamente chão de fábrica, mas tem tido cada vez mais tipo de coisa, para inspeção de linhas de transmissão, por exemplo. Então, era uma tarefa que antes era executada por um helicóptero que chegava literalmente com um operador que ele se pendurava ali na linha para fazer a manutenção e todo o processo. E hoje, essa checagem, pelo menos, essa visibilidade de como está o estado da rede, acaba sendo simplificado ali com o drone em si, né? Algumas questões de mapeamento também têm sido bem importantes, né? Contagem de gado, contagem de planta, de pés de tomate, café e tudo mais, em plantações também é outra aplicação que o drone consegue passar, e com base nas imagens que ele vai coletando, ele vai criando um photomap ali, com essas informações, e a IA vai ajudando ele a identificar quais são os pontos de interesse ali na imagem, né? E na indústria hoje, tipo, se a gente parar para olhar, tem os AGVs ali, né? Que são drones terrestres ali, se a gente parar para pensar, mas nada impede também da gente começar a andar em 3 dimensões, né? Então, porque a Amazon vem aí tá investindo cada vez mais aí nos sistemas de logística aí, para fazer entregas utilizando drones. Então, imagina que o que eles querem fazer é entrega para a gente em casa, né? Você comprou um negócio no site, vai chegar na sua casa. Mas as plantas industriais, elas são gigantescas, então, às vezes o drone pode ser uma opção muito interessante para você fazer a coleta de uma peça, por exemplo, precisa ser reposta, ou de um item que vai ser, de uma ferramenta, de um item que vai ser utilizado na manutenção, e o drone pode fazer o transporte desse item como se fosse o AGV, só que agora ele anda em 3 dimensões, né, ao invés de uma só. Petrobras também tem algumas aplicações aí na perfuração das plataformas de petróleo também, né, e até mesmo na busca ali por áreas de interesse ali para perfuração também, né, que são os rovers, né, que são os robôs aquáticos também, né, então tem várias aplicações aí que dá para a gente trabalhar com IA em drones, sejam eles aéreos, terrestres ou aquáticos de maneira geral, né. Eu vi ali que o pessoal perguntou no chat qual que é o nome do gateway de É, orquestração.
Eu pergunto para você, mas fica à vontade, João. Pode Tranquilo. responder. É esse daqui, pessoal. Esse é a principal, não é o único, né? Claro, vai depender muito da aplicação, mas esse sistema aqui, que é com o Wise Adlink, é um que a gente tem trabalhado bastante, porque a ideia da Advantech não é entregar a aplicação completa, pronta, toda fechadinha, mas o que a gente quer fazer é simplificar, tirar uma dor de cabeça que é entender o dado que está vindo e traduzir ele. Então, o Wise Adlink é um firmware que vai nesses computadores ou nesses hardwares da Advantech, e o papel dele é fazer esse meio de campo com os diversos protocolos que tem no chão de fábrica. Então, hoje ele vai conseguir trabalhar aí com mais ou menos 250 diferentes modelos de PLC diferentes, ou remotas, ou medidores de energia, então pode ser outro dispositivo também, e ele faz essa tradução do dado e disponibiliza para um banco de dados, disponibiliza via REST, via Modbus, via OPC UA, ou via via MQTT mesmo, direto para o cloud. Então, ele vai coletar o dado, padronizar e depois permite que você disponibilize isso para outras aplicações, né? E aí, como eu falo de um PC industrial, você vai ter esse firmware rodando ali, ocupando um espaço da memória para fazer esse processamento, mas você tem uma margem grande aqui para rodar a sua aplicação em conjunto. Então, com isso, você tem tempo para pensar naquilo que realmente vai te trazer valor, que é a sua aplicação, a inteligência do seu software, né? E não ficar quebrando a cabeça em traduzir protocolo do chão de fábrica, que isso o Adlink já vai resolver para você, né? Então, essa é uma das soluções que a gente tem trabalhado bastante aí na indústria de maneira geral. Né? Pô, bacana. Obrigado, viu, João? Ô, João, eu vou aproveitar você aí, nosso tempo está se esgotando, né? E eu queria que você fizesse aí sua despedida, o que você achou aí de ter participado. E a gente ficou muito feliz aí pela sua participação e muito obrigado, viu? Eu que agradeço, pessoal. A gente agradece pela oportunidade. Deixo aberto aqui, até no final a gente colocou os contatos, né? Tá a página do LinkedIn da Advantech, tá o meu e-mail ali também. Se tiverem interesse, se quiserem conversar um pouco mais também, fiquem à vontade para entrar em contato. E agradeço pela atenção de todos aí também. Tenham uma boa noite, pessoal. Valeu. Obrigado, João. Ô, Cássio, Opa, estou queria que aqui, você boa noite. fizesse aí sua despedida, falar o que você achou dessa experiência aí com a Isa. Ah, E sim, fica à vontade aí, depois eu vou finalizar, tá bom? E as perfeito, perguntas que pingarem aqui, a gente vai fazer um mapeamento e vai mandar para vocês aí, tá bom? Obrigado, viu? perfeito. Parabenizar meu amigo aí, o palestrante João, excelente apresentação, realmente enriquecedora, ele exemplificou muito bem, né, as diversas vertentes, diversos segmentos, muito dessa parte de hardware, que é até para eu colocar uma parte de conectividade, é uma parte importante. A TuneAI cria uma sinergia muito grande, né, tanto do lado do cliente, quanto do lado da solução, quanto do lado do embarcar a tecnologia. Poxa, um evento de alto nível, como sempre, a Isa dá oportunidade, dá voz para tanto nós, porque além de nós trabalharmos em empresas do segmento, nós também, antes disso, somos profissionais da área de automação e temos paixão por isso e gostamos de discutir esses temas e apresentar e fomentar isso. Então, minha gratidão, fico à disposição para eventos futuros e participar desse grupo é uma honra. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado, pessoal. Eu que tenho que agradecer aí vocês e quem conseguiu aí participar, né? Que a gente sabe que o horário é meio difícil, logo depois das 17, que é o horário que o pessoal está em deslocamento aí, mas enfim, foram muitas inscrições. E eu só tenho que agradecer a Isa a oportunidade de ter participado também e ter conduzido aí essa apresentação com vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, né? Tem a Thaís lá que nos ajuda muito. Então é entrar em contato, acesse o site da Isa e a gente está esperando vocês aí para participar com a gente, tá bom? Obrigado. Falou, Valeu. pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.